gerando sentimentos na gente, né? Então, a gente tem sentimento de alegria, tem sentimento de prazer, mas a gente também tem sentimentos de medo, de raiva, de nojo, né? Então, esse espaço, ele foi feito para a gente acolher todo esse sentimento, de discutir, e a gente tem o nosso convidado, né, que é o Robiran. Então, o Robiran, ele conhece bastante sobre biofilia, biofobia. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre o conceito para a gente, né, para a gente se inteirar dentro. E daí a gente abre daí para vocês, para a gente começar a discutir mesmo, né, o que cada um sente daí. Quer falar um pouquinho, Robiran? Pode só esperar mais um pouquinho, Mari. Quer A gente esperar? precisava de, Tá, a gente precisa de pelo menos 8 pessoas para poder validar o método, senão... Então, a gente precisa dar uma força-tarefa aqui para conseguir mais 3 pessoas aqui para tá bom. começar. Porque tirando aqui o pessoal que está né, na organização, a gente tem quantas pessoas? 1, 2, 3. Tem 5. Precisamos de mais 3. Tá. Tem uma que me mandou e-mail, ela também está pedindo a senha, eu vou mandar para ela. Rafael tá falando ali que ele entrou pelo link do Forms, né? Foi o que a Marta tava falando, né? Tem gente que pede 100, tem gente que não pede, né, Marta? Acho que Para saber o depende que eu iria muito. pedir, para eles se apresentarem, para saber o que são, o que estão trabalhando, pode ser? Porque eu não conheço vocês, eu queria pelo menos ter uma ideia, se não atrapalhar o andamento de vocês aí. Pode ser, porque a gente está esperando, né, mais gente entrar aqui. Então, vocês querem erguer a mão? Vamos fazer por vez? Essas orientações... Depois, se você passa essas orientações, é como vai funcionar, né? Uhum. Quem que quer se apresentar primeiro? Quem quer começar? Começar. Tá bom. Eu sou Fabiane Ardengue, sou mestranda nova, estou começando o mestrado em bioética. Eu sou terapeuta ocupacional, na verdade, e tenho uma especialização em neurociências e comportamento. Sempre trabalhei na parte mais de crianças e adolescentes, vários projetos de educação, a sexualidade, a afetividade, formação humana, e estou fazendo agora esse mestrado com intenção de trabalhar mais sobre violências contra crianças e adolescentes, mas tenho muitas amigas aqui, terapeutas ocupacionais, que trabalham com equiterapia, bem legal, assim, então fiquei também interessada aqui nesse outro campo também da bioética, que é tão interessante, né? Então, por isso que me inscrevi aqui e também para aprender a também ver como é que funciona o método e também, sobretudo, fiquei interessada não conheço nada dessa área aqui que vocês vão falar, é por isso que eu estou bem interessada mesmo, para agregar conhecimento, né? Sim, é muito importante, é legal mesmo, né? Quem que quer falar o próximo? Quer se apresentar? Pode ser eu. Tá me escutando? Faz. Então, meu nome é Isabela,
Eu sou estudante do curso de bacharel de Ciências Biológicas e eu estou no 6º período, quase terminando. E o meu PIBIC agora é sobre biofobia, com a professora Marta, então por isso que a gente está aqui na equipe. Obrigada, Isa. Mais alguém quer falar? Alguém quer se apresentar? Eu posso falar então? Vocês me ouvem? Me escutam? Sim, pode falar. Eu me chamo Eduardo, eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e, e sou mestrando atualmente na UFPR com a professora Carla Molento. Meu tema de estudo é essa convivência humano e animais urbanos, animais sinantrópicos, né? E estou desenvolvendo minha pesquisa nesse momento e é isso. Muito legal. Na verdade, ele tem um artigo junto com a gente lá na revista, então está batendo muito, assim, a tua pesquisa com a dele, assim, elas são muito bem próximas, assim. Eu já baixei teu artigo, inclusive, para dar uma olhadinha, para usar também como base de referência. Acho que é bastante próximo mesmo. Até porque no nosso debate que a gente vai, no nosso simpósio que a gente vai fazer, vocês vão discutir juntos ali os resultados dos trabalhos de vocês. É Teu trabalho importante. é que área específica? Desculpa, Eduardo. Mas não trópicos, muito parecido com o teu trabalho. Mas não é É, na bioética. a, ge- a gente tá, a gente elaborou alguns caminhos, assim. A professora é, pede que a gente divide o nosso trabalho em 3 capítulos, né? Então, um deles eu foquei que é o artigo que a gente publicou na revista Inclusões. A gente fez uma análise de leis, de como os animais sinantrópicos estão posicionados nas leis brasileiras, né? Uma outra parte a gente está vendo a, a, como os humanos percebem esses animais nas cidades. Então, a gente escolheu algumas espécies, fizemos um questionário, espalhamos e ainda estamos analisando nesse momento, mas é sobre a percepção humana em torno dos animais sinantrópicos, especialmente aqueles considerados pragas urbanas, né? E o último capítulo, então, usando de um, de um, de um conhecimento prático que eu tenho com pombos, a gente está fazendo um estudo etológico, comportamental, de bem-estar desses animais. Então, levantando aspectos relevantes de bem-estar deles em alguns ambientes. Então, nesse momento, estou fazendo o campo, a gente escolheu 2 ambientes distintos, né? E aí, para levantar alguns aspectos relevantes da nossa convivência com eles e do bem-estar deles. Uhum. É bem parecido mesmo. Ah, Rosana, você quer se apresentar? Posso sim. Eu me chamo Rosana, eu sou bióloga, psicóloga, estou fazendo umas matérias isoladas, convite da Marta, com a ideia de entrar no mestrado e ir por mais ou menos essa área. Eu trabalho basicamente com psicologia clínica. Uhum. É isso. Mas é bióloga. Sou bióloga também. Sou bióloga e psicóloga. Esse que é o ponto, Bem a legal. cerejinha do bolo. Enquanto a gente espera, mais alguém quer falar? Alguém quer se apresentar? Não. Isa, como que tá os convidados?
Eu mandei para a menina que estava pedindo, mandei o link também por onde eu consegui entrar e a senha, né? Mas ela não entrou por enquanto. Tá. As pessoas que não se apresentaram podem falar pelo chat também, a gente lê, não tem problema. Vamos fazer assim, vamos começar, são 1h20, que horas são 1h20? Isso. 1h20, né? Então, acho que daí a gente já dá para você apresentar como que vai funcionar todo o esquema, daí a gente passar para o Ribeirão Tá. e a gente começa daí. Uhum. Então tá. Então, boa tarde, se eu não dei boa tarde para alguém. Então, é que nem eu falei, então, assim, esse vai ser um percurso, né, que a gente vai fazer, é um espaço que a gente usa para deliberar sobre essa questão do tema da biofobia, que é o medo, que é a aversão, que é aquele nojo, qualquer tipo de sentimento negativo que a gente tem em relação a algum animal, né? A oficina a gente vai dar, primeiro a gente vai dar a ordem, a vez para o Rubiran, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre o tema, depois a gente vai abrir o espaço para vocês, né? Daí cada um vai falar um pouquinho sobre os seus sentimentos, sobre as suas relações que tem com esses animais. Enquanto vocês estarão falando, a Marta vai estar fazendo um mapa mental, que ela vai estar analisando todas as palavras, todas as frases que vocês falarem. Aí isso vai ser apresentado no final, né? A gente também tem, quem não quiser falar no vídeo, pode mandar mensagem no chat, que a gente lê ali também. E depois, no final, a Marta apresenta esse mapa mental para vocês, a gente discute mais um pouquinho o que vocês acharam. E, por último, a gente tem depois uma pergunta final, né? Que é em relação ao como que vocês se sentiram em relação à oficina. Qualquer dúvida, podem escrever ali no chat. Qualquer coisa, vocês erguem a mão também. Na verdade, é assim, para fazer em ordem, né? Para a gente falar, eu vou pedir para vocês que ergam a mão, aí eu vou colocando em ordem ali, dando a palavra para quem pediu. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Rubiran, que ele vai falar um pouquinho sobre o tema. Chegou o Paulo aqui, admitir. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como já foi falado, me chamo Rubiran Santos. Eu também sou biólogo, tenho especialização. Chegou mais uma, Glenda. Pronto. Tenho especialização em educação ambiental e também sou mestre em bioética, né? E agradeço o convite, né, do PPGB, agradeço o convite da Marta, da Mari, para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre esse tema, né, que é biofobia. É um tema muito interessante, que ele vem da hipótese da biofilia, né, foi conceituado na hipótese da biofilia. Eu acho que o mais interessante de tudo, né, eu tenho aqui um tempinho para uma breve explanação aí sobre o tema, introdução, melhor dizendo, mas acho que o mais interessante vai ser as contribuições de vocês, né? O que cada um vai colocar aqui, né? Nós temos pessoas que têm aí já bastante experiência, trabalhando com animais e tudo mais. Então, essas contribuições vão enriquecer bastante o tema, né? Então, eu fico ansioso aí para as contribuições de vocês, né? Mas falando um pouquinho sobre a biofobia, né? Biofobia seria esse medo, né, ou aversão, como a Mari falou, um nojo que se tem a certos animais, podem ser relacionados também a plantas, a certos ambientes, né, que as pessoas têm. Mas, como eu disse para vocês, esse tema ele foi conceituado mais profundamente na hipótese da biofilia, né, pelo biólogo norte-americano Edward Osborne Wilson, né, Wilson, em 1984, ele escreveu esse livro, Biofilia, em que ele apresentava essa hipótese dessa relação que as pessoas têm com a natureza. Ele foi um biólogo que contribuiu muito para a conservação dos ecossistemas, né? Talvez uma das principais contribuições aí nós temos o Instituto
E.O. Wilson, né, nos Estados Unidos, que trabalha com conservação, trabalha com biofilia, e temos também a Enciclopédia da Vida. A Enciclopédia da Vida talvez seja o grande feito que o Wilson contribuiu, né, deu para a humanidade, né? Inclusive porque na hipótese da biofilia ele defendia que as pessoas precisavam ter uma afinidade, desenvolver essa afinidade, ter um contato mais próximo com a natureza, precisava se conhecer profundamente, nas palavras dele, os seres vivos desse planeta, para que eles pudessem desenvolver a biofilia como algo inato. Então, essa hipótese foi definida nesse livro de 1984 e também no livro de 1993. Em 84, Wilson, ele que era um pesquisador, que pesquisava sociobiologia, fazia trabalhos com formigas, ele fez pesquisas no mundo todo, né? E nesse livro ele fez ali um compêndio, ali uma reunião dos países, das experiências os países que ele visitou, as experiências que ele teve fazendo suas pesquisas, e ele ia relatando sobre a biofilia e também ia fazendo uma descrição detalhada dos ambientes, das espécies de seres vivos com que ele encontrava, a relação que esses seres vivos tinham com as pessoas. Então foi um livro muito interessante e que, através dessas descrições detalhadas, o Wilson já promovia no leitor esse sentimento da biofilia, né, dessa relação inata. Então, o Wilson defende que nós, seres humanos, nós temos essa tendência em se relacionar com seres vivos devido ao nosso passado evolutivo, né? Isso porque nos últimos 100, 200 mil anos, talvez até 300 mil anos, os primeiros hominídeos, eles estiveram num contato íntimo com a natureza, né? Então, muito próximo, e foi um processo de coevolução, né? Nessa rede intrincada de seres vivos, interdependente, como ele chamou, né? Em que a espécie humana se desenvolveu. E isso gerou marcas no nosso corpo, né? Que ele chamou de marcas epigenéticas, né? Que perduram até hoje. E nós podemos ver isso, essas marcas epigenéticas no nosso corpo, né? Quando as pessoas, por exemplo, admiram ou prestigiam tanto parques com paisagens naturais, ruas com essas alamedas, com árvores, né? Ou quando vão buscar, por exemplo, um destino das suas férias, dos seus momentos de lazer, as praias, os campos, né? Tem pessoas que cultivam jardins e são dedicadas aos seus jardins nas suas residências, a existência dos próprios zoológicos, que, em detrimento da questão da conservação, né, que nós temos aí a questão da conservação, tem um bichinho aqui voando aqui, da conservação dessas espécies, que muitas vezes estão ameaçadas de extinção, os zoológicos são um local de lazer das pessoas. As pessoas buscam os zoológicos como um local de lazer, onde elas podem estar em contato ali com a natureza, possam estar em contato com esses animais, estar próximo, estar vendo, né? Então, isso fica bem claro, a biofilia. Até mesmo quando as pessoas, quando vão fazer, por exemplo, a observação de paisagens, e que se sabe hoje em dia, por exemplo, que olhar para o horizonte, para paisagens, isso faz bem para a nossa vista, descansa a nossa vista, né? Olhar para ambientes verdes, por exemplo, descansa a nossa vista. Ou ainda que nos traz essa sensação de paz, de tranquilidade, quando nós estamos nesse tipo de ambiente. Então, a biofilia foi definida assim, né, como essa herança epigenética que o ser humano carrega devido ao seu passado evolutivo em contato com essa natureza, com essa rede intrincada de seres vivos que são interdependentes, e a relação que nós tínhamos com eles, né, em toda a nossa história como ser humano, né? E a biofobia, o Wilson vai também delimitar a partir desse fundamento da biofilia, né? De que forma? Seres vivos que representaram para a nossa espécie algum perigo para a nossa sobrevivência. Quando você pensa, por exemplo, em aranhas,
por exemplo, né? Aranhas, insetos venenosos, aracnídeos, serpentes, né? Então, esses animais, eles, na nossa história, representaram perigos reais à nossa sobrevivência, né? Assim como ambientes, por exemplo, aquele medo que se tem do escuro, por exemplo, né? Nós somos seres diurnos, e aí no escuro, perambular pela floresta, por exemplo, né? Na nossa história, representou um perigo, porque estaria propenso ao ataque de predadores, etc., assim como o medo de altura, né? O medo de altura, tem pessoas que têm pavor de altura, e, de certa forma, as alturas, né, estar num local muito alto, isso gera em nós algumas reações. Então, o Wilson vai defender exatamente que esses medos, que nós temos a certos elementos naturais, eles, inclusive, são capazes de desencadear gatilhos, né, físicos, fisiológicos em nós, né? Como, por exemplo, certas pessoas, quando deparam com uma serpente, por exemplo, né? Aquilo é uma reação orgânica, né? Não sei quantos aqui, por exemplo, tiveram oportunidade. Chegou mais um. Quantos aqui tiveram oportunidade, por exemplo, de estar próximo de uma cascavel, né? Não sei aqui quem aqui já teve essa oportunidade. Aí você fala assim, não, mas não é oportunidade isso. Bom, então tá em contato com uma cascavel, por exemplo, né? Ou com algumas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no CPPI... laboratório de microalgas lá, na pós-graduação. Eu mandei Boa um e-mail tarde, para ela. Giovana. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui, por exemplo, lá no CPPI, né, e que eu conheci o quarto lá onde tinham as cascavéis, né, as cobras peçonhentas, cascavéis, entre outras, e o rapaz abriu a porta, e por abrir a porta elas começaram a agitar o guiso lá, né, o chocalho, melhor dizendo. Aquilo parece que me arrepiou da ponta dos pés até os fios de cabelo, né? E isso que eu já tinha tido contato com outras serpentes e tudo mais, mas ouvir o chocalho dessas cascavéis ali ao mesmo tempo, né? Todas o chocalho alto, um barulho alto. Então, isso gerou uma reação orgânica em mim, né? Então, da mesma maneira, as oportunidades que eu tive, por exemplo, de andar em florestas à noite, né? Não sei quem aqui já teve essa oportunidade, aí falar assim, meu Deus, só maluco para andar numa floresta à noite, né? Uma floresta virgem à noite, sozinho, realmente uma experiência, para mim é fantástica, né? Mas como o nosso corpo reage a essas situações. E o que eu me lembro dessas experiências os sentidos, todos os sentidos à flor da pele, audição, né, tato, sentindo cada variação de temperatura, né, de umidade ali no ar praticamente, os ventos, né, e tudo, a visão, o facho da lanterna passando assim, ó, né, e a visão atenta a qualquer movimento, cada som. Por quê? Porque isso está relacionado com o nosso passado evolutivo. Quando está numa floresta à noite, representava um risco real de ser predado por algum superpredador aí, né? Então, essas coisas, elas têm essa herança evolutiva e elas são capazes de gerar em nós, desencadear em nós reações fisiológicas, né? E aí, quando nós olhamos para hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm pavor, ficam paralisadas, né, diante de algum animal, tá lá, por exemplo, tá na praia, entrou no banheiro da praia, tem uma perereca lá grudada na parede, uma rã, né, e fica paralisado diante daquela situação, né? Então, taquicardia, hiperventilação, aumento ou diferenças, né, na pressão arterial, sudorese, até mesmo desmaios temporários podem ocorrer
mediante o contato aí com certos animais, né? Então, o que isso nos interessa, assim, do ponto de vista agora ecológico, né, e tudo mais, né? O Wilson defende que a biofilia, para que ela se desenvolva nas pessoas, precisa de estímulos. E que estímulo principal, estímulo seria esse, né? Seria o contato com a natureza, né? Quando nós, recentemente na história da humanidade, começamos a nos afastar da natureza, né? Nas cidades, por exemplo, hoje em dia nós vemos que 60% da população mundial está em cidades, está em centros urbanos, né? Está envolto ali aquela selva de pedra, é concreto, é asfalto, né? Paredes, etc. Então, nós estamos cirurgicamente nos distanciando, nos separando da natureza, e isso acaba por impedir ou dificultar o desenvolvimento da biofilia, né? Então, dessa forma, né, os mecanismos que se tem de identificação com o ambiente natural, eles são abalados, né? Identificação, consciência com o ambiente natural são abalados. E outros mecanismos, como o da biofobia, por exemplo, o medo a certos elementos naturais, eles são potencializados, né? Então, nós temos hoje, como a professora Marta estava falando ali no início, nós temos hoje cada vez mais pessoas com medos e grandes medos, né? Grandes fobias a elementos naturais. Nós temos pessoas, por exemplo, que quando vai à praia, né, por exemplo, tem nojo da água do mar, tem nojo da areia, né? Se vai dar uma planta, tem nojo de encostar, às vezes até na plantinha, né? O que dirá em algum animal, tem nojo de encostar no cachorro, tem nojo de encostar no gato e tudo mais, e outros animais, né? Então, esse nojo, esse medo, essa aversão, essa repulsa, ela tem sido intensificada por falta de estímulos biofílicos, né? E isso impacta, logicamente, na relação que nós temos com a natureza e na conservação desses ambientes, porque para que haja um verdadeiro comprometimento ou uma mudança de hábitos significativa em relação à sustentabilidade, à conservação, o respeito à vida, precisa haver, né, uma identificação com as formas de vida, né? Precisa haver uma sensibilização para com as formas de vida, né? Isso não fica só no campo teórico ali das ideias, tem que haver esse contato, tem que haver essa identificação, né? Primeiro o contato e depois gera uma identificação com aquele organismo como um ser vivo, como uma forma de vida, né? Para depois gerar o respeito, né, que viria pela consciência, o respeito pela forma de vida, respeito por outros animais, respeito pelas plantas, né, respeito pela natureza. Então, é um mecanismo que tem que acontecer, uma sequência que tem que acontecer para que efetivamente, né, uma mudança em relação ao comportamento do ser humano exploratório, de destruição dos ecossistemas, mude, né? Então, da mesma forma, a biofobia, né, essa intensificação da biofobia por falta de estímulos biofílicos impacta, logicamente, na relação que as pessoas têm com a natureza e com a vida. Se, para mim, é nojento encostar numa planta, eu tenho repulsa, medo, nojo de estar tem insetos, na natureza tem insetos, na floresta tem insetos, no parque lá, não vou no parque não, porque lá está cheio de insetos, lá está cheio de formigas, lá está cheio de pernilongos ou coisas parecidas, tem abelha lá, um pavor pelas abelhas, né? Então, as pessoas se afastam da natureza e passam a não se importar com a destruição dos ecossistemas, né? Então, essa é uma questão bem importante. Me lembrou agora uma situação, uma colega da minha esposa que mandou uma mensagem no WhatsApp que ela estava para fora de casa. Veja o ponto onde chegou, né? Estava para fora de casa,
ela e a filha dela estavam pedindo, por favor, pelo amor de Deus, que alguém fosse lá na casa dela, porque tinha um gafanhoto lá, aquela esperança, sabe? Aquele esperança estava lá dentro da casa dela. Ela dizia, era um gafanhoto, é um bicho enorme. Tá lá, alguém, por favor, venha tirar esse bicho, porque senão eu não vou entrar. A minha esposa também relatou para mim, eu estava conversando com ela sobre isso, e ela relatou que teve uma situação na infância dela em que ela e a mãe dela dormiram na sala porque tinha um inseto no quarto, né? E o pavor, esse medo era tão grande que impedia elas, né, de tirar esse inseto. Eu nem posso, às vezes, assistir um Animal Planet, alguma coisa assim, que se passar uma jiboia, uma sucuri, alguma coisa ali, a minha esposa vira o rosto, assim, ó, se arrepia toda, né? Então, essa fobia que se tem devido a esses certos animais, ela é devido a esse passado evolutivo que se intensifica, né, à medida que nós descartamos os estímulos biofílicos, né, o desenvolvimento inato da biofilia, certo? Então, eu acho que é isso a minha parte aqui. Alguém quer fazer alguma consideração? Mari? A Mari vai fazer mediação, né? Isso. Muito obrigada, Bira. Acho que, Bira, você trouxe bem o conceito, você trouxe bastante informação, você trouxe as suas vivências, né? Os seus medos, você explorou bastante. E ficou muito interessante mesmo. Mari, Pode falar. só um detalhe só que eu acho importante também salientar, que alguém pode falar assim, não, mas temos a questão dos traumas, né? Acho que é interessante falar, só fazer um comentário sobre isso. Temos a questão dos traumas, né? Alguém que tenha passado por um trauma envolvendo algum animal, sim, isso com certeza vai desencadear ou pode desencadear uma repulsa, uma aversão àquele animal, né? Eu vou contar uma experiência também que eu tive, assim, um tipo de trauma, né? Eu sempre vivi assim, tinha terreno baldio, tinha mato, eu estava ali no meio caçando alguma coisa, né? E eu lembro que por conta do desequilíbrio, né, ecológico ali, né, daquele terreno baldio, tinha uma proliferação grande ali de aqueles gafanhotos soldados, né? Eles costumam ficar bem numerosos. E eu lembro de uma situação em que eu estava lá caçando aranhas e aí de repente voou uma nuvem desses gafanhotos soldados, grudou no cabelo, sabe? Ficou no meio do cabelo, tirando, e aqui ó, no pescoço, né? E com aquelas pernas cheias de espinhos que eles têm, aquelas garrinhas e tal, né? E por muito tempo eu tive uma aversão a esses gafanhotos, né? Pegar gafanhoto, veja, biólogo, eu ficava falando, caramba, você é biólogo, para com isso, né? E sendo biólogo, tinha uma aversão a ficar pegando ali os gafanhotos, etc. Que, claro que com a profissão, exercendo a profissão e os anos que se passaram, foi sendo superada. Mas sim, traumas, né, traumas de infância, né, eventualmente podem também desencadear isso. Mas o que nós vemos hoje em dia não está necessariamente relacionado aos traumas de infância, né? Nós estamos vendo uma intensificação da biofobia por falta de estímulos biofílicos, né? Então, nós temos isso de forma mais generalizada. Isso porque o ser humano tem se isolado cada vez mais cirurgicamente da relação com a natureza, se fechado aí nas cidades, nos ambientes urbanos e tendo cada vez menos contato com a natureza, né? Então, agora sim, Mari, desculpe te interromper, passo a palavra para você para fazer as mediações. Aguarda as contribuições do pessoal aí. Um adesivo desse tamanho aqui no meu celular. Como que não tem o tamanho da caixa? Mas não, sabe o que ele quer fazer? Pelo mais... Isso. Conseguiu? Uhum. Então, muito obrigado, né, Rubira? Acho que o Rubira, ele trouxe muita coisa mesmo que a gente consegue abrir agora. E eu quero abrir para vocês, né, para vocês exporem
o relato de vocês, né? Então, assim, eu queria entender, eu queria, assim, que se vocês puderem, a gente falar sobre o animal, entendeu? Vocês puderem relatar o tipo de medo que vocês têm, se isso traz alguma limitação para vocês no dia a dia, se vocês conseguiram superar, se procuram alguma terapia, procuram algum profissional. Então, eu vou abrir para vocês agora. E quem quiser falar no chat também, deixa eu só ler ali, que eu acho que tem uma ali do Robert, Pat Robert, desculpa, eu não sei o nome, mas ali ele fala, né, que acha que a educação ambiental é essencial, principalmente nos ambientes urbanos, né, como é o caso do Rio de Janeiro, onde ele mora, ele é do Rio de Janeiro. Então, tem essa questão mesmo da educação ambiental, né, que para essa convivência, né, então, eu vou abrir agora para vocês, e eu peço que vocês ergam a mão, que daí eu vou dando a vez para cada um falar daí. Alguém quer começar? A gente tem mais um ali, o Jorge, né? Ele comentou ali no chat ali que ele prefere se comunicar pelo chat. Se você quiser escrever alguma coisa ali, Jorge, pode ficar à vontade. Eu vou dar uma... Ah, Mari, só um pouquinho. Eu acho que precisa posicionar melhor o que a gente quer. Então, na verdade, sim, o que a gente quer aqui nesse grupo discutir, entender, é de onde vem esse medo que a gente, como o Robiran trouxe aqui uma perspectiva, uma explicação evolutiva, mas o que a gente quer discutir aqui, não sei, vocês percebem que as pessoas no dia de vocês têm essa aversão, esse medo, vamos dizer assim, exagerado a animais, ou vocês mesmos, né? Vocês têm percebido isso? Traz alguns casos aqui para a gente. Aqui eu sei que tem algumas pessoas que ainda não quiseram falar aqui, mas que têm medo, né? A ideia é a gente discutir isso mesmo, né? Então, vamos lá, conta aqui para a gente, Jorge, conta Paulo também, conta para a gente um pouquinho como que é esse medo, para a gente entender um pouco melhor. a Fábia, desculpa, Marta, mas a Fábia, eu ergui a mão primeiro, daí eu dou a vez para o Jorge, daí eu vejo ali que o Jorge escreveu. O Rafael também pediu a mão. Uhum. Fábia, você quer comentar com a gente? Não, só poucos comentários, assim, gostei muito daquilo que falou, né, o Bira, e não conhecia nada desse tema, assim, sim, sabia o que era biofilia, né, biofobia, mas bem interessante isso, e vejo que esse mecanismo de identificação, né, que precisa ser através dos estímulos, eu digo assim, pela minha experiência, na minha família, a gente sempre teve um grande quintal, uma grande terra, então, assim, trabalhar com muito, sempre subindo nas árvores, fazendo muita travessura, assim, e os animais sempre soltos, assim, a gente nunca teve animal doméstico. Então, isso para mim, assim, ter animal doméstico para mim, eu nunca consegui ter, porque sempre via eles assim soltos, né? Então, um passarinho vinham ali comer, a gente dava os alimentos, mas estavam sempre voando. E a única vez que a gente teve que a minha irmã quis ter um cachorrinho, ele era, não me lembro, assim, não sei bem a raça, porque era muitos anos atrás, mas era daqueles bem peludinhos, acho que era até um vira-lata, assim, não era... Mas ele tinha muito pelo, e a gente foi lavar esse cachorro, e eu me lembro que tinha esse pelo todo emaranhado, e eu fui cortar e cortei o rabo do coitadinho do cachorro. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E eu cortei o rabo desse cachorro e começou a espirrar sangue para todo lado, e aí fiquei com essa coisa que eu não conseguia. Aí a gente daí veio a mãe, veio todo mundo, arrumou, ajeitou. E a minha irmã dizia que eu era assassina, porque eu tinha matado o cachorro dela. Só que não morreu o cachorro. Só ficou com essa coisa, assim, de um cachorro para mim. Aí, desde então, assim, para dizer, né? Agora que eu lembrei disso, assim, que
Não é que ficou com um grande trauma, mas na verdade, assim, essa coisa de ter um animal doméstico, para mim, já tendo visto que eu fiz essa coisa com esse animal, né? Que eu não sabia o que fazer para lavar esse pelo desse cachorro, cortei o rabo, porque, sabe como é criança, meio desajeitada, e ficou com essa coisa que, assim, acho que essa aversão, não, eu gosto muito de cachorro, de gato e tudo, mas ter um animal doméstico, acho que me ficou essa coisa, eu tenho a impressão que esse trauma ficou como uma coisa assim, como é que eu vou ter um cachorro se eu não vou saber, se eu não vou saber lidar com isso? Prefiro mais os animais soltos, né? Então, eu liguei esse fato, assim, do que aconteceu. E uma outra coisa que me aconteceu, que eu vejo, assim, queria dizer essa coisa da relação também, da cultura com os animais, né? Porque eu vivi também na África, um período, e ali eu vi, assim, essa relação com os animais muito boa, mas, ao mesmo tempo, vejo que essa conscientização da proteção dos animais, da proteção, por exemplo, se comia muita carne de macaco, né? Mas porque as pessoas não tinham o que comer, né? Depois o governo proibiu, aí começou toda uma... Mas porque é cultural também, né? Eles não tinham essa coisa que esses animais eram seres para se proteger, como eles comiam a galinha, o porco, para eles também os macacos, né? Mas eram animais protegidos. Então, só para dizer assim que às vezes também tem essa relação da cultura para com os animais, né? Que eu acho que é diferente. A gente aqui no Brasil, e pensando neles ali também, né? Por exemplo, uma vez também indo para uma viagem assim, bem no interior desse país onde eu estava na África, não tinha o que comer, a gente parou na estrada para comer e eles, não, isso aqui é uma carne, é boa, é selvagem, não sei. Eu comi, depois era uma carne de jiboia. Eu disse, meu Deus, primeira vez que eu comi carne de jiboia na vida, né? Eu comi sem, assim, pensar, porque depois quando eles me disseram, me causou um asco, assim, né? Como essa coisa que diz que a gente, mas não pelo fato em si, que a carne até era boa, mas pelo fato que tu fica com a gente tem essa consciência da proteção dos animais, pensar que tu tá comendo né, me deu assim, mas para dizer, são essas vivências que eu tenho, né, com os animais, mas eu vejo que muita coisa que dizer, Elvira, algumas coisas são traumas e outros são por consciência que a gente tem, né, por essas experiências que a gente fez de proteção de animais, de lidar com a terra, de ter animais próximos, né? Mesmo eu me lembro, o meu pai e minha mãe não deixavam a gente nem matar a cobra, tinha cobras ali, eles diziam, não, essa cobra não é venenosa, não se mata. E a gente ia sempre caçar as cobrinhas para matar, né? Então, eu acho que isso é muito do estímulo que a gente tem, né, para a gente poder... E também eu acho que tem que... Não sei se existe algum estudo, como essa coisa também, do fato da cultura ligada tanto à biofilia quanto à biofobia, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que além da genética, da epigenética, como ele dizia, né? Porque estudei neurociências, então tu entende o que vem de muitos traumas e daquilo que é a nossa instinto de sobrevivência, mas eu acho que culturalmente também é uma coisa que precisaria se pensar, né? É diferente a nossa relação aqui com a relação daqueles que estão ali e é uma questão de sobrevivência, a relação com alguns animais, né? E que não é desrespeito, mas talvez é uma outra questão social, né? Ligada no meio, mas queria só dar esse depoimento, mas muito obrigada pelas colocações. Obrigada, Fábio. Essa questão mesmo da gente estar discutindo, né? E se for dessa questão de cultura mesmo. Mas é interessante a gente entender também, né, que o que acontece? A gente sempre tem às vezes a gente tem essa questão desses animais que a gente tem um medo, né, a gente tem uma repulsa, que às vezes a gente não percebe mesmo, né, a gente tem às vezes em casa. Então eu queria saber, assim, de vocês, que tipo de animal, assim, que vocês mais têm medo mesmo, né, para a gente entender quais grupos, o que a gente consegue, para a gente discutir mesmo. O Rafael, você quer falar? Oi, boa tarde. Eu
eu gostaria de comentar sobre um caso meu que aconteceu comigo quando eu era criança, que eu acho que se encaixa tanto como biofobia como biofilia. Que assim, teve uma época quando eu era criança, meu avô, ele criava galinhas no fundo do quintal dele e ele deixava elas soltas lá. E de vez em quando eu ia passar as férias lá na cidade onde ele morava e visitava ele. Aí eu ficava lá no fundo, ficava brincando. E eu gostava de ver as galinhas, gostava de alimentar. Às vezes eu até pegava elas para fazer um carinho, enfim. É, eu fiquei com esse contato por essas galinhas por vários anos. E teve uma época que eu parei de ir lá no fundo, porque fazia tempo que eu não visitava meu avô. E aí depois, quando eu fui revisitar ele, eu fui lá no fundo, fui ver as galinhas e eu fiquei com medo de chegar lá dentro. Aí eu pensei, nossa, mas se antigamente eu até pegava a galinha no colo, agora eu tô com medo de vir aqui no fundo para ver elas. E eu achei curioso isso, porque, né, fiquei por muito tempo lá, eu praticamente cresci, tendo contato com esses animais, aí eu fiquei muito tempo sem ter esse contato e eu acabei pegando um medo que eu não tinha antes. E é interessante, né, Rafael? E você sabe dizer, assim, o motivo, o que causou? Você acha que foi só porque você ficou muito tempo ali sem ver? E você chegou a tentar entender mesmo, né? Que esse medo, se você procurou alguma ajuda. Na época eu não cheguei a procurar ajuda, não, para descobrir o que que era, mas eu fiquei pensando sobre e eu eu achei que foi porque é, quando eu cheguei lá, eu fiquei ansioso para, né, rever elas. Aí eu fui lá pro fundo, ouvi umas galinhas fazendo um barulho, um alvoroço, e isso me assustou. Eu cheguei perto e elas estavam fazendo um alvoroço, não sei dizer o que estava acontecendo. Aí eu fiquei assustado, nunca mais nem cheguei perto. E aí mesmo se estivesse tranquilo, eu também não chegava perto. Eu criou esse medo, mas eu não sei dizer o motivo. Eu acho que tenha sido esse barulho, mas eu não sei realmente dizer o que pode ter ocasionado esse medo. Muito obrigada, Rafael. Acho que Rafael é a esposa ali. Ah, a Laís, então, quer falar? Ela está na vez. Boa tarde. Acho que o que eu vou falar é mais parecido meio que com o que o Rafael falou, mas eu também tinha essa relação muito legal assim com a natureza, com os bichos quando eu era pequena, e agora eu realmente são poucos assim que eu consigo animais que eu consigo olhar e tipo não sentir uma aversão. Então, quando eu era pequena, eu costumava ir muito para casa da minha avó e lá tinha geralmente caramujos, rãs, sapos, e eu acabava tendo bastante relação com eles, né? Então, pegava eles na mão, é, pegava na mão, ia mostrar para alguém, enfim. Só que com o tempo eu passei a não ter mais esses estímulos na minha vida, tipo, ficar na cidade grande, enfim, como minha própria avó costuma falar, e é, acabei não tendo mais estímulo a isso, então acabei criando uma aversão. Então, toda vez às vezes que eu vejo um caramujo, um sapo, borboletas principalmente, eu sinto uma repulsa, tipo um nojo, algum medo, alguma coisa assim. Uhum. Obrigada, Laís, pela... Então, a gente também tem, né, a questão, tipo, que cada pessoa tem um medo de uma coisa diferente, às vezes uma tem medo, a outra não tem, e eu acho que é bastante interessante. Eu vou dar a vez para o Paulo. Paulo quer falar? Boa tarde, tudo bem? Eu queria compartilhar um pouco do meu pensamento em relação à biofobia, porque eu tenho um pânico muito, muito, muito grande com qualquer tipo de inseto.
porque no começo não era qualquer tipo, era mais, tipo, abelha, vespa, porque eu já fui picado várias vezes por abelhas quando eu era pequeno no colégio, e aí eu acabei desenvolvendo esse medo. E com o passar do tempo foi aumentando, e hoje eu praticamente não gosto de inseto e tenho pavor, assim, não consigo chegar perto, nem se for muito pequeno, não consigo também. E tanto que eu tô no segundo período de biologia, e uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu entrei no curso foi: será que eu vou acabar tendo que mexer em algum inseto que esteja vivo? E eu confesso até que em algumas situações, nas aulas da professora Marta, eu fico meio assustado, assim, porque até mesmo com os insetos que estão conservados no álcool, no formol, eu fico meio assustado, mas até que passa, sabe? E eu acho que uma coisa que aumentou isso muito é que quando eu era pequeno, a minha família sempre, tipo, teve consciência de que eu tinha medo e acabavam me assustando, sabe? Tipo, pegavam uns bichos e tentavam se aproximar de mim e eu acabava com muito medo, né? Saía correndo e tal. E eu sempre tive muito contato porque o meu avô, ele tem uma chácara no interior aqui do Paraná e o meu tio-avô também, por parte de pai, tinha um sítio e quando eu ia para lá, era muito comum que de noite a área que a gente ficava enchia de tudo quanto é bicho, né? Tudo besouro, aqueles gafanhotos, assim. E recentemente também, o meu tio, ele herdou, não herdou porque o pai dele não faleceu ainda, mas, tipo, foi passada para ele a posse de um sítio e eu passei o ano novo lá. E eu simplesmente não conseguia sair de dentro da casa porque tinha muito inseto. E eu entrava em pânico, assim, tinha muita ansiedade. E isso acabou me prejudicando muito, ainda me prejudica, porque eu não consigo construir uma relação boa com a zoologia de invertebrados por causa disso, sabe? Eu gosto muito do conteúdo, eu tenho um carinho muito grande, tenho uma vontade muito forte de aprender mais sobre. Eu gosto muito da parte de parasitoses também, mas esse medo, essa aversão acaba me impedindo bastante. E eu fico pensando às vezes, como é que eu vou ser um biólogo se eu não consigo nem chegar perto de um bichinho minúsculo, sabe? E é isso a minha situação. Mas acho que com o tempo, com as aulas, eu acho que vai melhorar. Tomara, né? Ah, sim. A gente até tem um ali no chat, né, do Jorge, que ele fala, né, que ele tinha muito medo de invertebrados, né? E ele fala que o conhecimento ali por eles ele acabou perdendo um pouco esse medo. Deixa eu dar a vez agora para a Rosana. Rosana, você quer falar sobre o animal que você tem medo, aversão? Eu não vou falar especificamente sobre um animal que eu tenho medo, aversão, mas em função do que alguns já falaram, eu separei 3 situações diferentes aqui que eu acompanho, inclusive, no consultório, né? Pessoas que chegam que nunca tiveram contato com uma cobra e não podem ver nem a figura, nem na televisão, não podem de jeito nenhum. E isso é com cobra, aranha, pássaro, tem vários tipos. Então, eu separei assim, três coisas que eu acho que são diferentes, mas que podem se interligar. O trauma, que é alguma coisa que você passou que por mais que algumas pessoas digam, ai, que bobagem, fui tão leve, depende de como aquilo te marcou, você vai ficar com um tipo de um trauma. E aí, para o trauma, o que a gente tem que trabalhar? Uma dessensibilização, você fazer uma aproximação na medida que você consegue para chegar perto novamente aquele ser que causou esse mal-estar. A falta de contato, eu acho que é uma das coisas que, como vocês trouxeram também,
foi relatado, quanto menos contato você tem com os animais, mais medo você tem. Isso até por uma situação minha, eu quando comecei a trabalhar com herpetologia, eu tinha medo de pegar vários bichos. Aí, no momento que você vai pegando, vai se adaptando, claro que não vai lá pegar uma cobra insanamente, mas que você vai chegando mais próximo a isso, você vai vendo que não é aquilo tudo. Então, eu acho que isso já é que ele falou também para virar uma biofilia, entende? Uma coisa que você tem aversão a virar uma coisa que você possa gostar. E um outro que eu acho que tem bastante também é quando se fala de alguma coisa de ansiedade, o transtorno da ansiedade, que gera como sintoma eu ter medo de tal coisa, né? Ou do escuro. Fora esse medo filogenético, epigenético que está sendo falado, que nós carregamos, é alguma coisa que está aparecendo, o medo aparecendo como sintoma. Queria colocar essas 3 situações. Estou à disposição também, se alguém quiser fazer pergunta específica de clínica. Não, isso aí é só a questão mesmo, tipo, achei legal, né? Você colocou ali as questões dos pacientes, tudo. E quanto a você, assim, tem algum animal que você sente uma aversão, um nojo, alguma coisa assim? Então, como bióloga também eu fui aprendendo a mexer com todos, né? Particularmente eu não gosto de barata, mas eu não tenho nenhum desespero, assim, com nenhum. Bom, obrigada. Isabela, você quer falar alguma coisa? Só vou ler o chat ali que o Rafa falou. Quando eu reencontrei as galinhas depois de muitos anos, eu realmente tentei me aproximar, mas eu sentia muito medo e não consegui realizar essa aproximação. Eu me senti muito frustrada. Isso não aconteceu apenas com galinhas. Qualquer animal que eu tive contato quando criança, perdi o contato. E em algum momento, os reencontrei e sempre sentia medo. Obrigada ali pela colaboração do Rafael. O Eduardo está na vez. Quer falar sobre o medo de algum animal? Acho que ele abaixou a mão. Opa, é que eu tava com o microfone desligado, agora sim. Então, só para dar minha contribuição também, né? Eu não lembro pessoalmente de ter algum medo, alguma repulsa muito grande a algum tipo de animal, né? Não, realmente não lembro, assim. É, desde criança fui sempre muito interessado aos animais em volta e tal. Agora, claro, as questões culturais aqui a gente tá submetido, então acabam influenciando algumas interações, né? Principalmente, sei lá, com roedores urbanos, né? Eu, pessoalmente, nunca tive aversão, nojo, nem nada, mesmo a barata, assim. Mas quando se instaura um pânico geral em uma situação dentro de casa, às vezes a gente é contaminado de alguma forma, assim como outros animais. Mas eu, pessoalmente, não lembro de ter alguma repulsa a um animal em específico. Eu queria pontuar a questão do contato, né, que foi bastante falado, né? É muito interessante, a gente, claro, eu acho que isso ajuda a gente a olhar para os animais de uma outra forma, para a natureza de uma outra forma. Mas, assim, penso que alguns animais, pela sua característica ecológica e biológica, o contato é difícil de acontecer, né? Principalmente quando eles estão em vida livre, que é a situação ideal para esses animais estarem, né? Então, foi muito falado, por exemplo, sobre serpente, sobre anfíbios, né? Deram alguns exemplos, e são animais que, em geral, eles evitam o contato humano, né? A menos em uma situação onde nós, humanos, os colocamos como uma certa dependência ou em situação em cativeiro, né? Então, só queria colocar isso, assim, porque se a gente depender puramente do contato próximo, né,
E aí, imaginando um contato, assim, de, sei lá, passar a mão, contato físico e tal, talvez isso não seja possível para alguns animais que ainda assim a gente precisa respeitar, precisa trabalhar uma interação ética para a gente e para eles, né? Teria outras coisas para falar, mas enfim, deixa seguir o barco aí, a gente vai falando depois. Então, obrigado, Eduardo. Tem mais alguém que queira falar sobre medo ou aversão a algum animal? Ninguém quer falar ali no chat? Tem alguma coisa ali? No chat, o Paulo mandou que se sente também igual o Rafa, quando você tem esse contato forçado com os chatos para ver se o medo passa, mas não passa. E o Jorge fala, o medo e a aversão ocorrem apenas quando desconhecemos ou não temos contato. Quando estava no NEC, e tinha contato direto, manipulava tranquilamente. Hoje, às vezes, dá uma leve repulsa e ao tentar manipular novamente. Então, e lembrando assim também, se vocês quiserem, não precisa ser um medo de vocês, pode ser de alguém que vocês conheçam, alguma coisa, alguém assim. Então, meu nome é Patrícia, eu trabalho com animais para cinema, televisão, e vira e mexe eu preciso levar um animal para ter contato com um ator ou alguém que vai fazer uma cena. E já me deparei com várias situações de atores que têm repulsa a um animal específico. Eu até me pergunto por que colocam aquela cena para aquele indivíduo, sabendo que, né, que aquele indivíduo, enfim, tem alguma questão. E aí eu sempre uso de contracondicionamento ou de sensibilização, né, que são duas técnicas, mas nem sempre eu tenho tempo para isso. Porque é um processo lento, né? Eu trabalho com animais, então assim, eu uso as técnicas para animais também, né? Para, enfim, problema de comportamento, e dá certo, mas é um trabalho muito longo. E quando eu me deparo nessas cenas, eu me lembro quando eu fiz Mutantes na Record, que eu precisava levar uma cobra para Preta Gil, ela precisava ter o contato com aquele animal. Um animal muito manso, eu sempre levo antes e primeiro vou de longe, falo sobre o animal, né? Sobre o que pode acontecer e tal, e sempre eu nunca não consegui, mas nessa situação foi a primeira e única vez que eu não consegui reverter assim, o medo dela, a gente não conseguiu fazer a cena, eles precisaram fazer um mock-up, né, que é um fake do animal, e aí foi feito com um mock-upzinho. Mas a desensibilização, quando você chega para a pessoa e devagarinho vai comunicando que aquele animal mostra que o animal não tem problema nenhum, e aquilo vai... normalmente a pessoa vai cedendo, e aí eu consigo fazer o meu trabalho. Por isso que eu botei ali no começo da nossa troca, eu falei a importância que eu acho da educação ambiental desde do infantil, para que os alunos tenham contato. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, é muito urbano, né, a situação aqui, e eu tenho um parceiro que trabalha comigo, o Fernando, que ele faz esse trabalho com escolas, e ele me relata que as crianças não olham uma galinha e não têm ideia do que seja. Então, assim, uma coisa ela olha no livro, uma coisa ela tem o contato com o animal, e depois que ela tem o contato, que ela consegue tocar, que ela consegue sentir, que faz toda a diferença na vida daquele indivíduo, sabe, para frente. Então, a gente costuma, quem trabalha com animal, costuma dizer que a gente cuida daquilo que a gente conhece, né? A gente ama mais aquilo que a gente conhece. Por isso, eu acho fundamental, eu acho que tinha que ser obrigatório nas escolas. O IBAMA, né, eu acho que dificulta muito o trabalho dos educadores em levar animais, existe uma série de burocracias, enfim, mas eu acho muito importante para que esses indivíduos, no futuro, eles possam respeitar mais os animais.
possam ter mais acesso. E uma coisa que o professor falou no início, que eu me identifiquei muito assim com a biofilia e biofobia, né? Eu tenho muito acesso a animais, eu toco, enfim, do pinico à bomba atômica, né? De tudo. Só que quando eu tenho contato com algum animal peçonhento, eu tenho aquela mesma sensação que ele relatou ter. Parece que quando eu escuto um chocalho, assim, vem todo o pessoal fazer a cena comigo do instituto aqui, que é todo mundo muito sério e tal, mas mesmo assim, quando eu escuto o barulho, eu tenho a mesma sensação, mesmo tendo contatos diários assim com diversas espécies, e não tenho problema com nenhuma. Mas quando tem um animal peçonhento ali, eu tenho esse mesmo sentimento que ele tem ali. Me controlo e tal, mas tenho sim. É essa a minha contribuição. Obrigada, Paty. É interessante também, né, essa questão que você falou, que acaba limitando, nem você falou ali dos atores, tudo, então acaba limitando mesmo a questão do nosso dia a dia, né? Vou dar a vez para o Robiran, que ele quer falar. Só comentar sobre eu trabalho em escola, né, com alunos, né, e de fato, quando a gente vai fazer um trabalho de educação ambiental, muitas crianças, no início desse trabalho, têm nojo de colocar a mão na terra. Você veja, coisa simples, né? Colocar a mão na terra, mexer com a terra, por exemplo. Eu não quero encostar, professor, eu não quero... às vezes eu tenho que levar luvas para fazer esse trabalho de preparação, né, para que eles comecem a ter o contato, porque não querem encostar no solo. Então, quer dizer, a coisa mais elementar, vamos dizer assim, do nosso contato com a natureza, o contato com o solo, gente, né, o contato com a grama, né? Então, muitas crianças demonstram, e são muitas mesmo, cada vez vão aparecendo mais, que tem essa aversão, essa repulsa a encostar no solo, né? Terra, como é que eu posso dizer, umífero, solo umífero, né? Aquela terra preta e tal, tem essa aversão a encostar. Então, de fato, esse trabalho de educação ambiental é muito importante para ir proporcionando esse contato, né? Para que isso possa sendo desenvolvido, essa biofilia possa sendo desenvolvida aos poucos. E isso que a colega comentou, né, a Paty comentou ali sobre essa reação que a gente tem com o chocalho das cascavéis, isso é orgânico mesmo. Eu não me esqueço, escutar o guiso lá, né, o chocalho, que você já reage o corpo. Então, além dessa questão que todo mundo está comentando, dos traumas, né, nós temos ainda esse fundo epigenético que ainda, para certos animais, ele gera essa repulsa, né? Então, é importante, esse tema está sendo bem interessante, bem enriquecedor. Obrigado, gente. Olá, boa tarde. Pode falar, Marcos. Então, com relação à biofobia, eu queria comentar um pouquinho. No ano 2010, quando eu ingressei na universidade, na área da biologia, antes disso eu lembro que tinha certo temor a alguns animais, insetos aí, mas quando eu fui estudando cada um deles, como que fui perdendo medo e passei a olhar de outra forma a cada animal, tal ponto que hoje eu tenho esse contato ou encontro um inseto daí que eu tinha medo e fico olhando ele, fico observando ele, vendo como ele se comporta, sei lá, mas perdi esse medo, não sei, mas quando eu passei a estudar, é isso. Obrigada, Marcos. Até é uma questão de superação mesmo, né? Você acaba superando aquele medo ali. Acho que o conhecimento ajuda muito, né? E essa que é a importância da educação ambiental também nesse contexto. Mais alguém quer falar a questão, tipo, se atrapalha? O que causa em vocês no dia a dia? O que atrapalha? O que vocês deixam de fazer, às vezes, por causa de algum medo de algum animal? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa que não foi falado? Com relação a isso, a semana passada eu estava com um amigo, fiquei no quarto, estava no quarto e encontrei um escorpião. E
eu fui olhar o escorpião aí, agarrei um pano e tirei o escorpião na grama. E eu comentei isso para ele e ele ficou aí em choque. Ele não conseguia dormir porque ele tinha medo de que poderia estar outro escorpião na casa e que poderia picar ele, sei lá, mas ficamos até as 3 horas da manhã por causa disso, né? Já estava com sono, tudo isso, mas ele não conseguia dormir por isso, né? São dificuldades, né, que acabam afetando mesmo as nossas questões cotidianas. Em relação a ajuda, em relação como que vocês superaram ou não superaram, ou tem medo de falar para as pessoas, o medo de vocês. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu acho que os campeões, né, os que mais causam medo nos ambientes urbanos, estão os ratos. Eu não vi ninguém falar de rato, né? Rato, barata, Aranha. Algum anfíbio e serpentes, talvez estejam nos campeões, né? É engraçado, quando eu levo o ratinho, as pessoas gostam, não tem essa repulsa, mas a rã, que eu não trabalho com sapo, porque não pode me levar a rã traz muita repulsa, e a serpente é número 1 mesmo. Mesmo sendo um animal muito manso, super tranquilo, mas eu sinto que sempre tem. É engraçado, eu levo muitos cães, muitos gatos, muitos animais e, às vezes, uma serpente ou outra, mas sempre que eu chego lá na Globo ou na Record, a primeira coisa que me perguntam é: tem cobra hoje? Cadê a cobra? Moça da cobra. Engraçado que eu fico rotulada e é assim, 5% das vezes eu levo uma cobra, sei lá, mas fico rotulada pela moça da cobra. Engraçado como impacta mais nas pessoas. Mas é bem isso mesmo que você falou, né? A gente tem essa questão mesmo, e que nem o Ropira falou, né? Tem a questão cultural, tem a questão já desde a infância, né? Aquela questão que a gente tem o medo. Mas é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer deixar uma opinião? Quer falar de outra pessoa que conhece? Que a tal pessoa tem um medo muito, muito que eu conheço? Só assim contribuindo, né? Eu acho que além do tipo de animal, a situação em que se dá a interação é muito importante, assim, né? E, e outras variáveis também, né? Por exemplo, o ratinho. Se você leva um ratinho numa gaiola, numa condição de cuidado doméstico, ou a, a própria, a própria fisionomia, a própria aparência daquele animal específico, ela te causa uma sensação. Já se você vê o animal em vida livre, nas ruas e tal, a cor do animal também vai influenciar possivelmente a percepção das pessoas. Uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, com o meu estudo com os pombos, né? Se você, eu tô fazendo em 2 ambientes distintos, um mais, posso dizer que é mais assemelhado a um parque, com árvores, com lago, que tem outros animais, outras aves, e num centro da cidade, onde é uma estrutura urbana mais densa e uma colônia de animais maior, né? Então, você percebe algumas reações distintas de acordo simplesmente com o ambiente e com o número de animais que você encontra, né? Então, diversas vezes eu já vi as pessoas dizerem assim: não, eu não tenho medo de pombos, mas quando eles estão no aglomerados, em colônias muito grandes, eu tenho o asco, né? Eu tenho medo, tenho a repulsa. Quando é um grupo pequeno e tal, não, mas quando é em grande quantidade, sim. Então, além
do tipo de animal em específico, eu acho que a condição, o espaço em que se dá essa interação e outros elementos, como eu falei, às vezes o cuidado do animal, a fisionomia do animal, acho que tudo isso interfere nas pessoas tendo repulsa ou não, né? Lá no centro da cidade, por exemplo, é uma feira, eles convivem próximo a uma feira, né? E daí eles ficam comendo ali, né? E às vezes os feirantes veem esses animais como incômodos, como atrapalhando aquela situação toda. Já se você coloca eles num outro ambiente, uma outra situação, o contato e a interação vai se dar de uma forma um pouco mais positiva, mais legal para as duas partes, né? Então, acho que além do tipo de animal, acho que a situação e todos os elementos dela contam bastante para você ter medo, repulsa, ou enfim. No caso do rato, eu sempre levo aqui, tem o agute, né? Aquela cor mais escurinha, parecendo de rua mesmo. Mas o que eu vejo que as pessoas têm repulsa é o rabo. As pessoas acham muito fofinho, orelhinha fofinha, tudo é fofinho. Mas o rabo... mas se não tivesse esse rabo pelado, é sempre o que as pessoas me relatam, assim, que eu sinto. E eu tenho uma experiência também que eu trabalhei no quadro do Marcos Mion, a gente colocava, enfim, raramente tinha um inseto dentro de uma caixa, que a pessoa tinha que colocar a mão na caixa, mas vendada. E eu trabalho já há mais de 15 anos, né, na Globo e nesses ambientes, e as pessoas sabem que eu estou presente, tem algum animal. E quando eu ficava ali no estar, antes de entrar, quando os atores chegavam e me viam, já ficavam desesperados. Achavam, já vai ter um bicho na caixa, meu Deus do céu, o que vai ter na caixa? Que vai morder, que não sei o quê. Eu não podia falar nada, porque eles tinham que descobrir, era brincadeira deles. Mas eu sinto assim, você não saber o que você vai tocar é muito pior. Nossa, vira um estardalhaço, assim. Às vezes tinha gente que botou barata, animaizinhos, assim, as pessoas ali vendo a gente pegar e botar na caixa tudo tranquilo, limpinho, os animais limpos e tal. Mas eu sentia que as pessoas não estavam só do incerto que estava ali dentro da caixa, já deixava as pessoas horrorizadas. Assim, podia ter um garfo, podia ter qualquer coisa, mas só delas ter, assim, não saber já causava uma coisa, uma aversão enorme. Ô, Paty, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta. E quando eles encostavam na serpente, porque a serpente é gelada, né? Sangue frio. A primeira vez que eu encostei numa serpente, eu também encostei e tirei a mão. Nossa, mas é gelado, né? Tem um aspecto de molhado, né? Por conta das escamas. Como é que era isso? Então, na caixa não teve serpente, só teve inseto mesmo. Mas sempre que eu estou com uma serpente, que eu vou apresentar para alguém, eu já falo de todas essas sensações antes. Falo, olha, ela vai ser assim, você vai ter esse tipo de sensação, a escama é assim. Então, eu já passo todas essas sensações para não ter nada assim, de muito diferente do que ela já espera que seja mais frio, ela já espera que ela olhe e ache molhado. Antes de eu mostrar, eu tenho uma conversa longa com a pessoa, e às vezes, quando eu chego, a pessoa já quer ver, já quer tocar, já quer... Então, é um Kinder Ovo, assim, é uma caixinha de surpresa. Porque eu sinto que assim, a gente não sabe se eu vou pegar tipo uma Preta Gil que não teve história. Assim, eu tive 4 encontros com ela e não consegui tirar do local que o animal estava. Ela não conseguiu ver. E chorou, tudo, assim, não consegui. Mesmo tendo os 2 primeiros encontros, a gente só conversou, ela pedia 1000 desculpas e tal, mas eu senti que era uma coisa que ela tinha que trabalhar mesmo durante um bom tempo com um profissional. Eu não sou psicóloga, eu sou veterinária, né? Estudo comportamento animal, mas eu entendi ali que ela precisava de uma ajuda mesmo profissional.
para ela tirar essa coisa dela. Foi a única vez que eu não consegui mesmo. Não deu. Muito obrigada, Paty. Acho que você trouxe muita coisa legal assim para gente. Queria agradecer a todos vocês. Agora eu vou passar a fala para a Marta, que ela fez um mapa mental e ela vai apresentar para vocês como que ficou. Oi, deixa eu compartilhar para ver se vai dar tudo bem aqui, que na primeira da manhã deu ruim. Deu certo, né? Então, o que é isso aqui? Eu fiz enquanto vocês falavam, eu fiz uma fotografia do nosso pensamento, vamos colocar assim, né? Então, é muito importante esse momento aqui, porque tudo isso que a gente discutiu vai virar ciência, né? A gente vai deixar isso como legado, ele vai fazer parte de um livro e de um artigo também, para a gente ajudar, né? A nossa ideia sempre é ajudar, discutindo juntos, né? Como resolver isso que para a gente a gente vê como uma limitação, vamos dizer assim, da relação do ser humano com os animais não humanos. Ele não está fechado, então eu vou apresentar para vocês justamente porque é construído conjuntamente. Então, a ideia é que vocês apontem aqui o que vocês gostariam de incluir ou retirar disso que a minha percepção permitiu construir, né? Com relação a esse medo, fobia, aversão, nojo que a gente tem dos animais, e isso impactando numa relação futura, eu consigo separar a fala de vocês em 4 eixos. Eu vejo fragilidades, né? Que muitas vezes elas estão associadas a crenças, a perspectivas que vêm do senso comum. Por outro lado, eu também vejo potencialidades muito relacionadas com os valores, né, que se tem, né, os valores que estão sendo pontuados por esse grupo. As fragilidades, vamos começar ali das fragilidades, né? A gente tem aqui uma questão orgânica, né, como foi pontuado, aquelas estrelinhas que tem ali do lado é o número de vezes que ela aparece, né? Então, quanto mais vezes a gente tem ali, mais ela apareceu, e, de fato, são reações complexas que ocorrem nas pessoas e que podem comprometer o bem-estar delas e as atividades sociais, e agora, como a Patrícia falou, as atividades profissionais dessas pessoas, né? Então, não é simplesmente um medo ou uma aversão, enfim, que tem a ver só comigo, ela vai trazer consequências para essas pessoas. A gente sabe, ali como a Rosana colocou, que as pessoas usam muito esse termo, né, de fobia, aracnofobia, insetofobia, a fobia como como esse contexto mesmo, muito mais amplo e muito mais complexo que a psicologia vai acolher, né? E existe, inclusive, seus métodos terapêuticos para isso. Muitas vezes não tem a ver com o trauma necessariamente, ou com uma fobia necessariamente. É um medo, uma aversão, uma repulsa, uma falta de interesse, uma falta de motivação, que pode sim vir dessa falta de, talvez não o contato físico, né, como foi pontuado, o contato físico como uma fragilidade, e eu acredito também que a gente não precisa colocar a mão, né? Eu acho que o contato, a falta de contato aqui, ela é o contato no sentido de conhecimento mesmo, né? De conhecer a espécie. Eu acho que ela não precisa estar aqui como necessariamente uma consequência desse medo, a falta do contato físico em si, né? Mais uma reação, então, que acaba comprometendo a pessoa, mas que também acaba comprometendo os animais e o próprio futuro, né? O próprio futuro dessa biodiversidade, à medida que ele, tendo medo, tendo aversão, ou tendo até fobia, ele se afasta, ele deixa de se interessar por esse animal, automaticamente ele não vai estar motivado a direcionar a sua vida, seus interesses, né? Ou até o seu papel social, ou como cidadão, para a conservação, preservação, bem-estar desse animal, né?
Então, por isso que a gente aqui da bioética vê isso como uma série, um conflito ético, sim, né? Que a gente precisa pensar no que está desencadeando isso, né? A falta de contato com a natureza potencializa a biofobia. Ele aparece aqui como uma fragilidade e a gente vê, e foi interessante aqui, né? Até porque a gente teve 2 relatos aqui de pessoas que na infância diziam que tinham sim contato com o animal, se interessavam e eram motivados, mas conforme elas cresceram, elas foram se distanciando disso, né? É interessante isso, porque ele acaba até confrontando com aquilo que a gente está colocando ali de educação ambiental, da criança entrar em contato, conhecer, se interessar, né? Mas aqui a gente tem 2 exemplos de pessoas que na sua infância que mudou a concepção, né? Isso confronta até com as perspectivas que a gente tem hoje de que as crianças crescendo no ambiente estéril de um shopping center, né? Onde não tem sol, não tem vento, não tem bicho, ou vão ficar crescendo em apartamentos, no máximo no playground, né? Elas vão tendo cada vez menos contato com esses animais, e eu acho que a questão aqui não é nem não é nem o problema de ter medo do animal, né? É o respeito, porque o medo até pode ser uma coisa boa, pode até ser uma potencialidade, o medo, até quando a gente ressignifica ali, né, que aparece ali a ressignificação da potencialidade, o medo pode ser uma forma de respeito mesmo, né? Então, eu tenho o medo porque eu respeito que ele tem uma potencialidade maior que a minha, né? E por conta disso eu vou, né, ter esse respeito pelo animal, né? E não o medo como no sentido de ignorar, né? Eu acho que é um pouco é pior até, né? A gente viu aqui, apareceram aqui outras situações aqui, como contexto, né, que foi falado, né, de fato, o contexto ele é muito importante, e essa questão da diversão com o medo, né, tanto ali na TV, e de fato o entretenimento ele usa muito isso, né, o pessoal se diverte com o medo do outro, né, porque fazer isso e você ter um monte de gente, e se a gente for ver, né, os TikTok da vida tá cheio disso, né, não é só na TV aberta, né, se divertir mesmo com medo e aquilo que foi falado da família, dos amigos, ficarem jogando bicho em cima, ficar forçando, ficar rindo, é uma diversão com medo que vem de um aspecto cultural também, né? Isso acaba piorando ainda esse contexto, né? Ele não vai favorecer. E como potencial, e como fragilidade, a gente tem também essa questão, né? À medida que ele afeta na vida da pessoa, ela vai mexendo com a autoestima dela também, né? Como eu posso ter medo desse bicho, como que eu vou me privar de determinadas coisas por conta disso, né? Ou eu vou ter uma imagem, uma representação por conta desse medo, enfim, isso acaba afetando na vida da pessoa também. Como crenças e sensos comuns, eu identifiquei uma fala muito assim, né? Então, o contexto, de novo, aparece aqui, né? Então, aceitar determinadas práticas para o animal, porque a sobrevivência, né, vem em primeiro lugar, né? Ter que forçar para perder o medo, ou a gente cuida do que a gente conhece, né? Foram 3 falas que apareceram aqui, que reforçam, né, essas fragilidades aqui também. Como valor, o que eu vejo na fala ali de vocês? Eu vejo a natureza como valor, né? Eu vejo o medo do desconhecido como... Então, provavelmente, né, justamente essa minha autopreservação, que é uma coisa que vem com a nossa espécie. Eu não conheço, eu não tenho controle, né? Aquilo me incomoda, aquilo me coloca em risco, né? Isso tudo aqui são valores meus, né? Valores dessas pessoas que, de fato, faz com que elas se tenham mais cautela. Acho que era essa a palavra que eu queria dizer. Cautela em lidar com esses animais. E aí o respeito, ele vem como um valor, né? Então, não é meu medo, né? É a minha cautela, é o meu respeito, é a minha compreensão do meu espaço e do seu espaço, né? Mas eu conhecendo você, né, conhecendo o outro, e entendendo que
esse espaço que a gente vive, tanto no planeta quanto no espaço urbano, é um momento em que a gente está se encontrando, né? E que eu vou precisar respeitar o espaço de cada um. As memórias foram muito importantes aqui, né? Vocês veem que a gente traz memórias, né? Então, a relação desses animais, elas estão permeando as nossas memórias, elas fazem parte da nossa história, né? É o que nos traz até aqui, é o que a gente teve, e eu sinto que, à medida que a gente priva as crianças e as pessoas desse contato com a natureza, ela não sabe se defender. Então, talvez o medo venha de uma falta de um aprendizado, de uma falta de memória. Então, quando o Bira contou a história dele com gafanhotos, que ele era criança, que ele se coloca naquela situação, ele cresce e ele tem um conhecimento, olha, se eu fizer isso, pode... Então, ele sabe se relacionar, ele sabe modular a sua conduta com a natureza, porque ele sabe as consequências de uma atitude com relação à natureza, né? Então, acho que a gente privando as pessoas de terem esse convívio, é lógico, ela vai ter medo, mas ela vai ter medo pelo desconhecido, né? Eu acho que essa que seria... É engraçado, né? Eu trabalho com aranhas há 30 anos e sempre me perguntam, mas você nunca foi picada, né? Não, eu acho que é justamente por conhecer a aranha, né? Justamente por saber como que ela é uma aranha peçonhenta, é uma aranha que pode matar, ok. Mas acho que é justamente por conhecê-la e saber dos limites dela e saber até onde eu posso ir, é justamente isso que me dá a segurança, né? É justamente por respeitar a potencialidade do veneno dela, enfim, é isso que me dá a segurança de como agir com ela, e não só com a aranha, né? Isso pode ser até com o cachorro, né? Porque dependendo da nossa atitude com relação a ele, ele também pode nos morder, nos arranhar, enfim, né? Então, acho que é essa questão, é a questão do conhecimento e do respeito, e da gente saber também se autopreservar e cuidar do outro, né? Então, o potencial que aparece aqui, conhecer e conviver com seres vivos para desenvolver a biofilia, ela aparece muito, né? E a biofilia, ela compromete a conservação. E aí apareceu, né, alguns elementos, a educação ambiental apareceu bastante aqui também, mas essa questão de como que ela pode, como que esses potenciais podem ser inseridos, né, além da educação ambiental, o contato com os elementos vivos, através da jardinagem, enfim, e justamente procurando essa ressignificação, né? Do meu papel, do papel do outro, né? Então, daí eu acho que automaticamente essa dessensibilização, essa adaptação, ela também acaba trazendo essa perspectiva, né? Que é o que a gente quer, né? Então, na verdade, quando a gente traz a biofobia aqui, é justamente nesse sentido. Aí eu coloquei aqui alguns animais que apareceram aqui, né, na fala, né? Caramujo, sapo, borboleta, gafanhoto, galinha, cobra, insetos, abelhas, vespa, besouro, invertebrados no geral, barata, ratos, chocalho, peçonhento, escorpião, aranha, pombos. Embora eu achasse que aranha apareceria mais, porque é muito, muito comum, né, as pessoas falarem, eu tenho aracnofobia, né? Tem pessoas que não conseguem ver nem imagem, nem bonequinho de pelúcia, de aranha, que aquelas reações orgânicas ali, elas se desenvolvem. E a gente sempre questionou se isso seria pelo fato, principalmente aqui de Curitiba, né? Seria pelo fato daqui da cidade a gente ter uma quantidade muito, muito grande de aranha há 30 anos, né? E essas crianças, né, que hoje são adultos, terem crescidos nesse ambiente que tinha que foi um pânico que foi colocado, né? De aranha, né? E que se isso poderia ter sido um dos motivos que fizesse com que as pessoas, com essas crianças, crescessem se autopreservando e, no final, chegasse a uma conclusão que ela teria uma aracnofobia, né? Mas ela não apareceu muito aqui na nossa fala, pelo menos aqui, não desse grupo, né? Eu separei aqui algumas frases que eu acho importantes, só aqui para a gente finalizar, né? Então, é importante essa questão da epigenética, uma coisa que vai passando de geração em geração, né? Então, ela meio que potencializa aqui as questões culturais, né? Porque ela agrega na questão cultural
uma resposta orgânica, né? E aí ela vai se consolidando cada vez mais. E é interessante, né? Eu me questiono, até a Rosana pode falar um pouco depois, como psicóloga e bióloga, mas como que está reforçada essa questão do bicho, né? Porque uma coisa que eu me questiono é assim, o carro mata mais do que aranha e cobra, né? E você não vê pessoas assim com fobias de carro a ponto de ter todas essas respostas orgânicas na presença de carros ou de facas, né? Até de, né? Outras coisas que, vamos dizer, que matam muito mais no nosso dia a dia do que esses animais que estão distantes, né? E que as pessoas continuam tendo essas fobias. Então, porque isso foi muito importante ali para os nossos ancestrais, né? Então, medo de escuro, medo de altura, medo de ataques, medo, né? É o que nos une aqui na nossa ancestralidade. Como o nosso corpo reage a essas situações, né? Como o sensorial se intensifica, foi muito bonita essa fala do Robiran, né? Se sentir vivo, de fato, né? É o se sentir vivo diante de um medo que te conecta com a natureza. Eu acho que é essa conexão mesmo que a gente tá precisando mesmo. Então, quando a gente fala do contato, talvez não seja o contato físico com o bicho em si, mas talvez isso mesmo, um contato físico com a natureza, a ponto de que o nosso cognitivo seja diminuído, vamos dizer assim, para poder deixar o nosso sensorial atuar e, de fato, a gente se conectar com essa natureza pelo nosso sensorial, né? A um ponto que a gente se sinta mesmo integrado ali naquele sistema, sem usar um cognitivo que vai dizer, isso é perigoso ou isso não é perigoso, né? Mas de se ter essa conexão. Eu achei isso bem, bem bonito, bem bacana, assim. Se a cobra não é venenosa, não se mata, né? Eu acho interessante isso, achei interessante essa fala, né? Em dois sentidos, né? Uma no contexto da crença, né? Ali de que se é pela nossa sobrevivência pode matar, então se ela é venenosa pode matar, né? E outra do que, então vamos ter uma seletividade porque nem todos são iguais. Eu acho que essa frase ela permeia ali no valor e no senso, na crença, né? De uma forma bem tênue. Será que eu vou ter que mexer com algum inseto vivo? Como que eu vou ser um biólogo? Achei muito interessante essa fala do Paulo, porque ela mostra como que esses medos mexem com a autoestima da pessoa e vai afetar o bem-estar dela ali, vai afetar as relações sociais dela, né? Então, como que isso que a própria sociedade criou, esse percurso que a própria a sociedade está criando para as pessoas, distanciando as pessoas da natureza, vai mexer nela profissionalmente, na autoestima dela ali, né? Então, como que eu vou ser um biólogo se eu não consigo pegar e gostar e não ter medo de todos os bichos, né? Será isso um pré-requisito? O quanto que isso vai ser, até quanto isso é superável, até quanto isso precisa de uma intervenção de fato, até quanto a educação consegue superar isso, em que momento que a gente precisaria de algo mais técnica, né, para se trabalhar isso, até como a Patrícia falou, né, eu consigo fazer a dessensibilização até um determinado momento, até outro determinado momento eu não consigo, né? Então, quando que essas terapias, né, a psicologia, ela precisa entrar, de fato, ou até junto com a própria educação, né, também. A situação conta muito para aparecer o medo, lógico, né? Então, a gente tem toda a questão aqui da situação, do contexto, junto com o animal, que vem ali a questão do conhecer, né? Do conhecimento, né? Do reconhecimento da gente como parte desse sistema, até para a gente, de fato, poder cuidar daquilo que a gente conhece que faz sentido para a gente, né? Acho que isso é mais importante, né? Porque se eu tenho medo, se me faz mal, se é desconhecido, não faz sentido eu cuidar, né, desse animal, né? E é interessante essa coisa do medo, porque algo assim que me chama muita atenção aqui em Curitiba, em vários lugares por onde eu morei, as pessoas morriam de medo de lagartixa, né? Porque é um bicho estranho, né? Um réptil.
aqui em Curitiba ela é endeusada, né? Até por conta do contexto dela ser um possível controlador da aranha marrom, né? E as pessoas gostam muito da lagartixa. Então, como que o contexto acabou dando um status para ela que é incrível, assim, na casa que você vai, que tem lagartixa, as pessoas dão nome, enfim, tratam elas de fato muito bem, até pensando ali nessa relação dela com a areia marrom, né? Então, como que o contexto, e aí também o conhecimento, né? Porque sabendo que ela pode trazer ali até um benefício, acaba-se que o convívio fica mais harmonioso com esse bichinho também. Então, essa é a leitura, deixo aqui em aberto, gostaria muito de ouvir agora vocês, até para a gente poder enriquecer esse nosso material para a gente poder gerar, para que isso aqui seja um legado, isso fique registrado na história, e daqui a pouco a gente possa ter aqui já o nosso livro e vendo pessoas discutindo isso, professores discutindo isso, e a gente ter um legado. A Rosana quer falar ali, pode falar? Eu quero falar que eu acho que quando eu falei da ansiedade, do transtorno da ansiedade, geralmente a pessoa já pensa, é um problemão. Não, gente, ansiedade todos nós temos e temos que ter. Isso é uma coisa protetiva da gente. Então, assim, eu não posso... A ansiedade que vai me gerar a questão do medo, mas medo no sentido assim, eu posso lutar com aquilo, eu vou em frente ou eu vou fugir, né? Como é esse medo ancestral que a gente fala. Então, a ansiedade é benéfica, só quando ela desequilibra outras ou causa um sofrimento significativo na vida da pessoa, que a gente vai rever isso. E eu acho que também, além do histórico, quando eu falo bastante do histórico da pessoa, é da personalidade e do jeitão. Eu tinha um cachorrinho, e toda vez que um amigo meu viajava, ele deixava o dele, pequenininho, também comigo. O meu era Tony e ele era o Fred. E eu descia aqui no prédio, quando era tarde, para eles fazerem um xixizinho na grama. O Tony sempre se enfiou em terra, em gama, em bicho, ele sempre foi com tudo. O cachorro desse meu amigo, ele não pisava na grama, ele ficava no cantinho, em cima da calçada, e se ele tivesse que ir para a grama, ele vinha assim com repulsa. E aí você vai ver a história, né? Esse meu amigo detesta mato, detesta planta, eles gostam de ir para o shopping. Então, o cachorro automaticamente estava meio que repetindo um padrão de comportamento. Isso me chamou muita atenção. O quanto a gente também não repete padrão de comportamento de pais, de irmãos, né? Enfim, do meio que nos cerca. Acho que era isso. Talvez isso até explique, né, esses meninos que, quando eram crianças, tinham uma relação maior com a natureza, e, de repente, cresce, vão tendo outros colegas, outros amigos, outras realidades, né? E aí já acaba não fazendo muito sentido ali, talvez, né? O que me passou em mente quando eu vi o relato desses dois colegas é se eles tinham aquele ambiente controlado. Se eles não passaram, às vezes, algum susto, porque era uma criança que estava ali sozinha com aqueles animais, o ambiente talvez não tivesse controlado, assim, não tivesse algum adulto mostrando que o animal é tranquilo. Às vezes o animal faz um e aí aquilo talvez tenha sido um divisor de águas para aquela criança ali, ela nem se lembra disso, né? Então, eu fiquei imaginando que, do modo que eles falaram, eu consegui visualizar eles sempre sozinhos, alimentando o animal e tal. E aí eu imaginei assim, que na educação ambiental o que a gente faz é que aquele momento seja de extrema emoção positiva do animal com a criança, né? Para que ele leve aquilo para o resto da vida de uma forma positiva. E o interessante, quão né, Paty, importante é isso? E o interessante é que, eu acho que na relação com os animais, com a natureza, eu acho que o controle é a gente saber que não tem controle. Sabe? Tipo assim, eu não vou ter controle sobre a reação do outro bicho, então eu tenho que estar esperando que ele vai ter qualquer reação e não querer controlar a reação dele. Porque se eu tiver uma expectativa que toda vez que eu for passar a mão no cachorro, ele vai me lamber ou vai ficar feliz, no dia que eu passar a mão no cachorro e ele se afastar de mim, aquilo vai criar uma frustração gigantesca, né? Traumatizou, pronto. Ninguém gosta de mim, nem o cachorro. Então, eu acho que a imprevisibilidade deve ser trabalhada nessa criança. Então, eu acho que o ambiente do shopping é muito previsível, né? Ela vai no shopping todo dia, ele está lá do mesmo jeito.
né? E não está chovendo, não tem sol, é sempre do mesmo jeito. E na natureza, não. Um dia está chovendo, outro dia tem sol, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, queria um dia de sol, tá? Um dia está frio aqui no meio da primavera, sei lá, né? Então, acho que a imprevisibilidade na natureza talvez seja uma explicação para a repulsa dessas pessoas que não conseguem viver no ambiente controlado. Elas imaginam, elas querem um ambiente controlado. E talvez isso seja a dificuldade de relação até com as outras pessoas e até com a vida, né? É imprevisível. A gente não tem o controle sobre o que vai acontecer, né? Então, talvez isso pudesse ser até uma forma de, né, você ter uma relação melhor com a vida quando você aceitar isso, né? Aceitar que você não tem esse controle. Eu, por exemplo, eu tive que educar minha filha a fazer o sentido inverso, assim, porque como ela cresceu com muito contato com animais, então ela tem muito amor, muito respeito e tal. Ela é muito pequenininha, ela tinha já o ímpeto de ela ver um bichinho, ela ir atrás, até um sapo, ela ir. Qualquer coisa ela é o toque, é o carinho. E aí eu tive que fazer uma educação inversa. Assim, não, você vai chegar no cachorro, vai fazer ele perguntar para o tutor se pode chegar perto, e aí ele tem que te cheirar e tal. Eu tive que fazer uma... Porque ela era... Todo bichinho que ela via, ela queria colinha, ela queria tocar, ela cresceu assim com todas as espécies, ela muito sensibilizada. E eu tive que botar um pezinho atrás nela para isso. Então, a gente está chegando no final já. Quero agradecer muito, pessoal. Antes de finalizar, eu só queria fazer uma última pergunta final e eu queria que vocês, quem não quiser falar no vídeo, escreve ali no chat. Que vocês coloquem em uma palavra qual foi o sentimento que ficou de vocês sobre essa oficina que ocorreu. Então, ali, quem quiser falar, pode erguer a mão também, ou senão vocês podem colocar no chat ali. Vou dar um tempinho para vocês porem ali. Quem quiser falar, pode falar também, que depois a gente passa. Okay? Que sentimento que fica depois disso tudo que a gente conversou. E a gente agradece, né, de montão aqui a colaboração de vocês, foi muito importante assim, para a gente fazer um desenho assim, dessa questão, né, e poder aprofundar um pouco mais a discussão a respeito desse tema. Eu acho que o sentimento que fica para mim é que está sendo dada atenção, né, e reflexão, um momento de reflexão, proporcionado ao momento de reflexão, a algo que muitas vezes é subestimado, né? Então, a nossa relação com a natureza, com os seres vivos, é algo que é sempre colocado em segundo plano, né, pelas instituições, muitas vezes, pelos meios de debate, etc. E é importante, e eu me sinto feliz, gratificante, né, gastar um tempo com essa reflexão. Então, isso para mim, é muito enriquecedor. Então, fica esse pensamento, puxa, que bom foi dado atenção a esse tema, a essa discussão, essa reflexão, e isso é muito gratificante. Então, fica esse sentimento para mim. Com certeza, quem está aqui vai ser multiplicador, né? Porque vai sair daqui com um olhar diferente, né? E vai multiplicando isso, sem dúvida nenhuma, né? Essa nova perspectiva que a gente precisa discutir, né? Já ouviram falando, né? Em novos momentos políticos, né? Novos recomeços, né? Pensando o que a gente pode contribuir para essas novas cidades sustentáveis, nessas novas cidades inteligentes, né? No que diz respeito a essa questão também, né? Essa relação com a fauna que convive com a gente também, né? Mari, pode fechar, se você quiser ali fazer uma conclusão. Mais ninguém quer falar? Então, quero agradecer a todos os convidados, todos que participaram. Fica um aprendizado, fica a reflexão, de que foi muito bom.
Lembrando todos que vai ter certificado, né, Marta? Todos vão receber um Fazer a inscrição, certificado. né? Isso é bem Todos- lembrado. Todos, não sei se todos fizeram já a inscrição, a Isabela pode pôr ali o formulário, o link. Então, lembrar de fazer a inscrição para receber o questionário, o certificado. E agradecer mesmo, agradecer muito a todos vocês, que foi muito bom. Se alguém quiser deixar alguma palavra final, pode ficar à vontade. Acho que o Robiran quer falar alguma coisa, ou a Marta, se quiser deixar, senão a gente encerra daí. Estamos encerrando, então. Muito obrigada, tá, pessoal? Valeu a todos mesmo por estarem aqui. Beijão. Obrigado, Valeu, tchau, gente. tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.